Vamos lá, vamos começar então nosso bate-papo de hoje. Lembrando que toda quarta-feira, às 10h47, começa o nosso bate-papo com o professor Júlio. Temos convidados, sempre temos convidados, ou temas importantes e interessantes do direito registral, do direito notarial, também do direito imobiliário, do direito civil. Então, temas atuais, temas importantes. Não vai perder. Toda quarta-feira, clica aí no sininho, na notificação, para você receber as informações. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Não tem como deixar de lado no direito imobiliário quem atua com as transações, os negócios imobiliários, construtora, incorporadora. O mundo do mercado imobiliário a gente precisa ter conhecimento, senão a gente dá muito mal. Eu falo que o conhecimento é obrigatório para quem atua com o direito imobiliário, com o mercado imobiliário, com as transações, os negócios imobiliários. E hoje o tema nada mais é que retificação de êxito público, a chamada retificação de êxito público imobiliária. Como fazer essa retificação imobiliária de direito seu, né, no cartório de imóveis? É uma vantagem ou não? Como que eu faço isso? Em que casos eu posso fazer isso? Nós vamos conversar sobre isso. Quero trazer dicas de uso capião também e quero trazer também a grande novidade que é a regularização de imóveis através da possibilidade de você utilizar a edificação compulsória extrajudicial. Então, não dá para perder. São temas importantes que você tem que conhecer, tem que dominar para poder ajudar o seu cliente. Vamos começar então? Vamos lá. Parabéns para você que está acompanhando o professor Júlio. Faça sua pergunta, tá bom? A aula é ao vivo, então mande sua pergunta aí pelo chat para que eu possa responder, para que eu possa ajudar você. Vamos começar aqui. Nós temos várias formas de regularizar um imóvel no Brasil. Várias formas. A primeira seria o procedimento judicial. Ações judiciais. Você que quer aprofundar os seus estudos, olha, esse livro aqui fica a dica para você. É o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil. Direito Imobiliário de A a Z, da minha autoria, essa minha doutrina, essa minha obra aqui. E esse foi o lançamento, né? Um lançamento muito especial, muito querido, muito solicitado para os nossos alunos, que é o livro de uso capião, também da minha autoria. Então você quer aprofundar os estudos de regularização de imóveis, adjudicação compulsória judicial, extrajudicial, uso capião. E também tem um outro livro também, que é o uso capião extrajudicial e advocacia extrajudicial, uma capa azul. Você encontra nos melhores sites, né, Amazon, Americanas, no site da Saraiva também, na própria Saraiva, leitura, nas melhores livrarias do Brasil, ou no próprio site da editora. A editora é a Editora Mizuno. Você entra lá no www.editoramizuno.com.br, você digita na lupinha professor Júlio César Sanches, autor Júlio César Sanches, você vai achar vários livros meus para que você possa estudar e aprofundar os seus estudos, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui então. Então nós temos 3 formas de regularizar um imóvel. A primeira forma seria, sim, a utilização de procedimento judicial, ações judiciais, a qual nós vamos usufruir da ação judicial, do poder judiciário, do protocolo da distribuição e também dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que são os requisitos básicos de uma petição inicial. Nós podemos fazer a ação de uso capião, podemos fazer a ação de edificação compulsória, podemos fazer a ação de edificação compulsória judicial inversa, podemos fazer também a retificação de êxito público, pode ser feita de forma judicial, ação de demarcação de terras, ação de divisão de terras, são ações importantes que nós podemos usar nesse cenário judicial. A segunda forma de regularizar imóveis, o segundo procedimento, seria o extrajudicial. Nós temos o uso capião extrajudicial, que exige escritura pública feita pelo tabelião de notas, temos também a retificação de êxito público, nós vamos bater um papo sobre isso, e temos a adjudicação compulsória, que é a grande novidade. A terceira forma, ou terceiro procedimento de regularizar imóveis, é o procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo se dá através da REURB, a regularização fundiária, que eu gosto muito, acho muito interessante, acho que funciona muito. Pena que nem todo município tem essa comissão de regularização fundiária verdadeiramente instituída, mas é uma forma de regularizar imóveis fantástica, né? Então também trago como dica para você. O uso capião, nós sabemos que é a forma originária de adquirir propriedade. O nosso cliente, eu, você, precisamos ter requisitos, pressupostos, posse, mas pacífica, animus domini, para que possamos usufruir do uso capião. Tem mais de 36 espécies, você não cai nesse golpe, 5 espécies tá bom, viu? Tá bom, não. Ninguém pode fazer isso com a gente, subestimar a nossa inteligência, não. Nós temos 36 espécies e até o final do ano, provavelmente nós vamos ter 38, que tem 2 espécies de uso capião, 2 modalidades, projeto de lei que provavelmente vai ser aprovado, tem um uso capião que vai surgir de 12 meses, então, se não sair esse ano, sai ano que vem, tá para sair. Então tem muita coisa para acontecer, não podemos jamais subestimar a inteligência de qualquer pessoa. Né? Nós temos para aprender 5 espécies num curso bobo, você aprende aí na graduação, num livro, no Google.
Então não, tem 36 espécies no mínimo, tá? Então a gente precisa conhecer cada uma delas para saber o que a gente pode fazer para ajudar o nosso cliente. Uma obrigação nossa, tá, gente? Uma obrigação nossa. Vamos lá, eu quero falar com você sobre a regularização de imóveis através da possibilidade, sim, da adjudicação compulsória. Então também queria deixar claro aqui. A adjudicação compulsória é uma ação como se fosse uma ação de obrigação de fazer, que ela surge, né, para que o comprador tenha legitimidade ativa, seja o autora da ação, em face, ou seja, o réu é o vendedor, porque ele recebeu, entregou a posse, mas não transferiu. Não transferiu o imóvel, não assinou a escritura pública, não vai no cartório, finge demência, some. Então surge a ação de adjudicação compulsória como uma ação de obrigação de fazer, mas uma ação que tem um plus. Qual que é esse plus? Se o vendedor for obrigado a transferir sob pena de multa e assim não fizer, o judiciário pode fazer essa transferência, ajudar, colaborar, emitindo uma carta de adjudicação, onde a parte pega e faz o registro, conseguindo ter a propriedade, né? O comprador, autor da ação, vai ter a propriedade resolvendo o problema. Por isso nós usamos a ação de adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer, porque a adjudicação compulsória é uma obrigação de fazer do direito imobiliário turbinada, né? Ela resolve de um jeito ou de outro, ou resolve obrigando compulsoriamente o vendedor a transferir, ou resolve através de uma carta de adjudicação expedida pelo Poder Judiciário. Nesse cenário surge a adjudicação compulsória inversa. Eu já falei isso num congresso que eu participei, lá no mestrado da PUC, a qual eu leciono uma vez por mês. Quando eu falei para os alunos lá do mestrado, eu falei que essa ação de adjudicação compulsória inversa já deveria, né, ter sido usada há muito tempo atrás, porque não pode só o comprador processar o vendedor. Tem várias situações na prática que o vendedor muitas vezes passou a posse, recebeu, mas o comprador enrola, né? Se omite, se oculta em fazer essa transmissão, porque está se divorciando, está sofrendo uma execução, uma penhora, a empresa está falindo. Então surge a adjudicação compulsória judicial inversa, uma necessidade real. Já deveria ter existido lá no início da ação de adjudicação compulsória. E aí surge, de fato, a adjudicação compulsória inversa judicial. Nesse cenário, agora, recentemente, a Lei 14.382 de 2022, agora, saiu do forno, traz a possibilidade, sim, a Lei 14.382 de 2022 veio instituir, sim, uma nova possibilidade na regularização imobiliária, que é a adjudicação compulsória extrajudicial. E olha que interessante, enquanto no uso capião eu tenho uma forma derivada, não, originária, hein? O uso capião é derivada. O uso capião é originária. A adjudicação compulsória que é forma derivada. Nós temos duas formas de adquirir imóveis, originária e derivada. O uso capião é originária. A adjudicação compulsória é derivada. Quando nós falamos aqui da adjudicação compulsória, além de ser derivada, ela tem uma outra diferença do uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial, a primeira diferença é que é uma forma originária de propriedade. A adjudicação compulsória é uma forma derivada. Mas outra diferença no procedimento é que no uso capião extrajudicial eu preciso obrigatoriamente da escritura pública. Já na adjudicação compulsória extrajudicial, por mais que o texto de lei, na sua origem, tinha essa obrigatoriedade, o que foi sancionado não tem. Eu não sou obrigado a fazer uma escritura pública para fazer o registro da ação de adjudicação compulsória. Ação não, né? Do procedimento extrajudicial de adjudicação compulsória. Eu faço apenas via requerimento. Claro que para isso eu preciso ter provas, né? Comprovante que eu paguei, próprio contrato bem feito. Claro, o cartório não vai registrar qualquer coisa, mas olha que interessante, o cartório de imóveis pode fazer via requerimento, isso é a adjudicação compulsória extrajudicial, sem a obrigação de uma escritura pública, não existe essa obrigatoriedade, fazer o registro, né? Então surge aí a Lei 14.382 como um grande avanço. O que é essa adjudicação compulsória extrajudicial, então? Então, nós temos aqui a adjudicação compulsória extrajudicial como mais um procedimento para regularizar imóveis. Uma pesquisa foi feita recentemente, mais de 60 milhões de imóveis urbanos do país são irregulares. 30 milhões não possuem escritura pública. Então, precisamos, né, de um avanço nesse sentido. Quando cabe a adjudicação compulsória extrajudicial? Cabe a adjudicação compulsória extrajudicial, conforme o artigo 1417, quando existe um contrato de compra e venda, promessa, compromisso, precisa existir. O 1418 também fala do promitente comprador, titular de direito real, independentemente se tem averbação ou não no cartório de imóveis. Os requisitos para essa ação de adjudicação compulsória ou adjudicação compulsória extrajudicial, eu falaria que são três. A existência de uma promessa de compra e venda, um contrato bem feito,
A inexistência de previsão do direito de arrependimento, né? Então, também. E também o terceiro requisito seria o registro da promessa de compra e venda no cartório de imóveis, lembrando que para a ação isso não é obrigatório, para a ação judicial. Tem até a súmula 239 que diz o direito de adjudicação compulsória não está condicionado ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. O que diz a Lei 14.382? Então, essa lei alterou a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, incluindo o artigo 216b. Ela trouxe, ela inovou a possibilidade de você ter mais um instrumento de regularização de imóveis. O artigo supracitado determina que são legítimos a requerer a adjudicação compulsória extrajudicial o promitente comprador, qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários, seus sucessores e o promitente vendedor, sendo obrigatória a representação através de um advogado. Tem que ter advogado nesse procedimento, não tem que ter escritura pública, tá? Ponto importante. Requisitos para o procedimento são cumulativos, sendo necessário pelo menos a notificação do promitente vendedor através do cartório de imóveis local ou do tabelionato, caso o registrador delegue tal função, pode delegar para o tabelião, a promessa de compra e venda ou cessão de direitos possessórios do promitente comprador, quando for o caso, e também de sucessão, quando for o caso. Também é necessário o comprovante de pagamento de ITBI. Por que ITBI? Porque é uma forma de aquisição de propriedade não originária, e sim derivada, então existe o recolhimento obrigatoriamente do ITBI. E muito importante, certidões do distribuidor forense, do distribuidor civil, da comarca da situação do imóvel e do domicílio do representante, para que demonstre de fato a inexistência de litígio, porque se tem litígio não dá para fazer no cartório, envolvendo as partes do contrato de compromisso, promessa, que queiram o objeto da adjudicação. Tá? Outra discussão importante, qual o prazo para essa adjudicação compulsória extrajudicial? O pedido de adjudicação compulsória extrajudicial poderá ser formulado, sim, em 15 dias do recebimento da notificação por um promitente vendedor. Então, esse é o prazo. Mais uma questão importante que nós temos aí, mais um procedimento interessante para regularizar imóvel. Então, nós temos a adjudicação compulsória extrajudicial como um procedimento totalmente diferente do uso campeão extrajudicial, porque lá lá é originária a forma de aquisição, a ação de adjudicação compulsória ela é de forma derivada ou o procedimento extrajudicial, então nós temos uma diferença muito grande. Uma forma originária, outra forma derivada, um exige escritura pública, o outro não exige. E isso eu queria tratar com você aqui. Agora, o ponto que eu trago para você, quando que eu vou usar essa outra forma, a retificação de registro imobiliário, direito que eu posso exercer no cartório? Então, vamos conversar sobre isso. Eu trago para você o primeiro ponto, o que é retificação de registro público? Nós temos que saber. A retificação significa corrigir. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. Então, a retificação de registro público é um procedimento que pode ser judicial, feito por um juiz, inclusive para mudança de nome. O nome da ação é a ação de retificação de registro público. É uma ação muito utilizada no Brasil, inclusive. Agora temos uma lei nova, mas continua sendo utilizada. E pode ser feita também via requerimento direto no cartório. O grande objetivo, gente, é, de fato, essa ação, esse procedimento, pode ser ação, pode ser procedimento extrajudicial, é corrigir, tem a finalidade de corrigir erros, omissões, imperfeições, porventura que existam na descrição do imóvel ou nos dados das pessoas que constam no registro público, no caso mudança de nome, tá? Quando nós falamos de retificação em registro público, eu trago para você em que casos o registro pode ser retificado. E aí a lei federal, a lei 6.015/73, autoriza a retificação do registro público nas seguintes situações. Primeira situação, de ofício, sem a necessidade de requerimento do interessado, ou a requerimento do interessado nos casos, primeiro, omissão ou erro contido na transposição de qualquer elemento do título, seja matrícula ou transcrição. Quando o documento é levado a registro, ele precisa ser levado vinculado à situação real, à situação fática. Então, qualquer erro traz a possibilidade de omissão, contradição, traz a possibilidade de retificação em registro público. Se deixar de constar alguma informação, ou constar uma informação incorreta, seria um motivo para pedir essa retificação. Outro detalhe que eu queria trazer para você também é a indicação, atualização da confrontação. Também é uma informação importante, também é um caso que nós vamos usar a retificação de registro público imobiliária para corrigir, para acertar e fazer essa retificação. Mais um ponto que eu trago para você é a alteração de denominação de logradouro público. Isso acontece muito, comprovada por documento oficial, ou seja, alterando o nome da rua, avenida, praça. Isso acontece muito no Brasil, né? Para que o imóvel não fique com informações equivocadas, erradas, errôneas, eu posso fazer essa retificação também. Mais uma situação que nós usamos muito é a alteração e inserção.
que resulte sim de mero cálculo matemático, que é feita a partir das medidas, da topografia da planta constantes do registro. Quando não conste do registro, a área total do terreno, ainda quando estiver errada, né, desta área possa ser calculada por uma medida. E acontece muito, hein? Áreas remanescentes, a matrícula consta 250 metros quadrados, mas a área real tem 255, então tem uma área remanescente ali morta, sem registro. Eu posso usufruir sim da retificação. Utilizo a retificação também de registro público, a retificação imobiliária, para a reprodução e transcrição de linha divisória do imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação, quando um dos lados do imóvel confrontante com o imóvel na mesma medida. Então também posso utilizar. Mais um ponto nós utilizamos também com a inserção e modificação dos dados, comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de provas, também é utilizado. Eu trago aqui a possibilidade do requerimento do interessado. No caso, a inserção ou alteração da medida perimetral, que nós chamamos, perimetral, ou seja, topográfica, de que resulte de fato um erro, que necessita de uma alteração da área, pode ser feita via requerimento, tá? A dica que eu dou aqui é que o procedimento pode ser, de fato, feito diretamente ao cartório, de forma administrativa, vai ser apurado pelo cartório, pré-notação, pode ter uma nota devolutiva, o cartório pode sim fazer essa retificação. No caso de fazer uma retificação de registro extrajudicial, diretamente ao cartório, diretamente no cartório, para que ocorra essa alteração da área ou da medida do imóvel, eu tenho que proceder da seguinte forma, tá? Então vamos lá, olha a dica aqui. O professor está ensinando você a fazer a retificação de registro público extrajudicial. Primeiro ponto, eu preciso do requerimento com firma reconhecida, essa é uma exigência dos cartórios. Eu preciso também da planta do levantamento topográfico do imóvel e o memorial descritivo, assinado sim pelos proprietários e também assinado pelo técnico responsável, seja engenheiro, agrimensor, topógrafo, arquiteto ou outro profissional habilitado pelo CREA, ok? Ou pelo CAU, ok? CAU. Também pelos confrontantes, vizinhos, confrontantes, confinantes e com firma reconhecida também. Mais uma dica também importante para você conseguir o sucesso dessa retificação em registro público. A anotação de responsabilidade técnica, né? O ART, conhecido ART, ou registro de responsabilidade técnica chamado RRT, do profissional que assinou a planta devidamente quitada, ok? Também preciso da certidão da matrícula ou transcrição do imóvel, que pretende fazer a retificação atualizada, certidões das matrículas ou transcrições dos imóveis confrontantes, eu preciso também, e também preciso da certidão da confrontação do imóvel que se pretende retificar, né? Ratificar é confirmar, retificar é corrigir, caso tenha necessidade emitida pelo município, né, pela prefeitura, pelo município e outros documentos que poderão ser exigidos pelo cartório em virtude do princípio da autonomia, tá bom? Como que eu devo proceder então, caso não tenha assinatura da concordância, da anuência dos confrontantes na planta da retificação, dos vizinhos? Aí nesse caso, né, se você não consegue, você deverá requerer ao cartório de imóveis que notifique os confrontantes. Essa é uma outra dica, outro pulo do gato. O proprietário, o ocupante, que não assinarem a planta ou não se manifestarem em relação ao requerimento, deverá constar o nome e o endereço onde possa ser localizado, estando a retificação em ordem, sem nenhuma exigência, o oficial pode sim, após a notificação, fazer a retificação da área mesmo assim. Aí você vai perguntar, professor Júlio, qual o valor que eu vou gastar? Na verdade, os emolumentos serão calculados pelo item da tabela 2, da tabela de registros públicos de imóveis, de cada lei estadual. Essa base de cálculo vai ser feita com base no valor venal, que é o terreno mais a construção, tá? Então fica aqui a dica para você também. Esse assunto é muito importante porque nós confundimos muito retificar, uso capião. Quando é caso de uso capião? Quando eu quero regularizar o imóvel através da forma originária, através dos pressupostos, requisitos, posse, mas pacífica nos nome. Quando que eu vou fazer a ação de retificação compulsória? Quando existe a negativa do vendedor a transferir ou do comprador a transferir. E eu tenho um contrato bem feito, eu tenho a prova da quitação, esse é o grande objetivo. Quando eu falo de retificação, não. Eu tenho um problema dentro da matrícula, não é de fora, com o vizinho, com o vendedor, com o comprador. Eu tenho um problema do cartório, um erro na matrícula. Então eu vou corrigir, retificar é corrigir. Então a nova sistemática adotada é que eu utilize a retificação de registro público através de um requerimento extrajudicial, através de uma ação judicial, para que eu consiga consertar de fato o erro matricular, né, o erro registral. Então, ponto importante que eu queria trazer para você também. Como funciona então? Via requerimento, seria a retificação administrativa, extrajudicial. Via ação, pode ser feita também. Eu vou usufruir da Lei 6.015, vou usufruir também
da Lei 10.931 de 2004, que inclusive alterou a Lei 6.015 de 73 e passou a permitir que os oficiais de cartório dos registros de imóveis realizassem determinadas alterações. Antes, né, não era possível, hoje é possível. Em ambas as formas, né, de retificação, a correção do registro de imóvel é um dos requisitos para que eu possa fazer que exista a solicitação do interessado. Isso significa que o oficial do cartório não pode promover a retificação sem um devido requerimento. Por mais que ele possa fazer via ofício, mas algumas situações exigem que seja feita via requerimento e eu vou falar para você. Para alguns erros, então, o oficial pode efetuar diretamente a correção, como nomes escritos, ele pode fazer de ofício, escritos incorretamente, numerações, desconformidade também com o registro anterior. Então, o artigo 213, conforme foi alterado pela Lei 10.931 de 2004, prevê sim a possibilidade de fazer essa retificação pelo oficial nessa situação. E eu trago outras também, então. Eu trago aqui a omissão ou erro cometido pela transposição de qualquer elemento do título, indicação ou atualização da confrontação, alteração de denominação do logradouro público, comprovação do documento oficial, retificação que vise a identificação de rumos, ângulos, deflexão ou inserção de coordenadas geográficas em que não haja alteração das medidas perimetrais e também a alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feita a partir das medidas perimetrais constantes no registro. Também a reprodução de descrição de linha divisória do imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. E ainda a inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de reprodução de outras provas. Então, trago para você aqui o texto de lei, literalmente, para que você possa saber o que é feito via judicial, o que é feito via requerimento, o que é feito via de ofício. Então, interessante. Duas leis importantes, então. A Lei 6.015, que é uma lei fundamental na retificação do público, e também nós não podemos esquecer a Lei 10.931 de 2004, lei recente, que trouxe algumas possibilidades também. Trago para você também a possibilidade de você fazer retificação através do próprio uso capião. O uso capião como uma forma originária, muitas vezes você consegue unificar uma área, você consegue desmembrar uma área através do uso capião. Então o uso capião também pode ser usado em algumas questões, algumas estratégias para fazer essa devida regularização também. Tema interessante, tema importante que você tem que conhecer. Tem perguntas já aqui. Eu quero desejar um bom dia aqui para Maria Isabel. Bom dia, Maria Isabel. Fabiano que está nos acompanhando, o Thomas também está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia, viu? Muito bom, muito legal você estar aqui conosco. Vamos ver aqui também, aqui nós temos também o Delfino, sempre acompanhando, o Delfino é um estudioso, ótimo profissional, indico ele, baita profissional, gente do bem, então já um amigo aqui, sempre acompanhando, aluno da pós, estudante, estudioso, lutador, então ser humano incrível, hein? Um abração para você, Ivan, sempre apoiando, sempre postando os livros do professor, apoiando, ajudando, muito legal, viu? Muito obrigado, Ivan, conto com você, com a sua parceria, com a sua divulgação, muito obrigado, fico muito feliz, tá bom? E aqui temos o Marco Antônio, bom dia, professor, tenho a escritura de compra e venda e não tenho o registro, pois o mesmo não foi realizado à época, em 1989. Se enquadra no rol? Provavelmente você consiga resolver isso sim, faz o requerimento e tenta fazer o registro. A partir da nota devolutiva, você entrega documentos solicitados para fazer a conferência e provavelmente vai resolver. Se não resolver, aí você vai ter que buscar outro meio. Mas provavelmente você vai conseguir fazer de forma administrativa ou extrajudicial, tá bom? E a Patrícia Helena, meu nome é Patrícia, bom dia, Limeira. Um abraço para todos de Limeira, tá bom? Legal. Então, mais um bate-papo com o professor Júlio, toda quarta-feira às 10h47. Anota na sua agenda para que a gente possa bater um papo e conversar sobre direito imobiliário na prática, tá bom? Muito obrigado. Ivan Delfino, nosso querido amigo especialista aqui em Direito Imobiliário, o Manuel, o Marcos, a Patrícia, muito obrigado a todos, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente. Um abraço ao seu aqui também, grande professor. Muito obrigado ao seu, conte comigo sempre, tá bom? Quero convidar a todos a fazer a pós-graduação, hein, gente? Entra no site www.portaleso.com.br. Mais de 100 cursos gratuitos à disposição. Você consegue fazer mais de 100 cursos gratuitos com um certificado homologado pelo MEC, reconhecido pelo MEC. Entra lá, faz os cursos, não perde não. E quem quer fazer a pós, vem fazer a pós comigo de Direito Imobiliário. Custa R$ 958,80, tá? Vem fazer a pós comigo, vou ficar muito feliz.
Tem a pós de Direito Imobiliário, que eu coordeno e sou professor também, titular do curso. Tem a pós de Direito também Civil e Processo Civil, com ênfase em Direito de Família, muito legal, uma pós que você aprende a advogar e aprende a cobrar. Tem a pós de Direito Registral Notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Essa pós é fantástica, bem avançada. E tem também a pós de contratos, que está com a matrícula aberta, que a ementa é maravilhosa. Pós de contratos, hein? Essa pós é fantástica, não deixa de fazer, não. A pós de contrato. Tem a pós de Direito Médico, que está aberta também as inscrições. Tem a pós de Direito Previdenciário, trabalho para quem é da área. E a pós de Penal, a pós de Docência. Estuda que a vida muda, tá bom? Legal. A Glaucimara pergunta aqui, bom dia, tem uma área rural com um pouco mais de 20 metros em lucro, consta 30, como retificar? Vai ter que fazer o quê? Aí fica a dica, né? Você vai ter que fazer a topografia, para fazer essa retificação. Faz uma topografia atualizada dentro daquela dica que eu falei. Tem que fazer a retificação através de todos os documentos que eu tinha falado para você. Então, como que você vai fazer isso? Segundo a Lei 6.015, existe autorização para fazer a retificação. No seu caso, existe porque existe uma diferença de metragem, situação real, situação fática. Então, você vai fazer o quê? Um requerimento com firma reconhecida, vai ter que ter a planta do levantamento topográfico do imóvel, um memorial descritivo, que deverá ser assinado pelos proprietários, né, os posseiros. Também tem que ter aí o técnico responsável, seja o engenheiro, agrimensor, topógrafo, arquiteto ou profissional, devidamente habilitado ao CREA ou ao CAL, e também pelos confrontantes vizinhos com as firmas reconhecidas também. É importante ter também a anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, do profissional que assinou a planta, devidamente quitada. Tem que ter a certidão de matrícula ou transcrição do imóvel, a que se pretende fazer a edificação. Também é importante ter as certidões das matrículas, transcrições dos imóveis dos confrontantes vizinhos. E ainda a certidão de confrontação ou imóvel que se pretende retificar, caso tenha necessidade emitida pela Prefeitura Municipal ou outros documentos que poderão ser exigidos pelo cartório, tá bom? Então, é dessa forma que você vai fazer. A retificação extrajudicial. Se não for possível, se não conseguir a extrajudicial, aí existe a retificação judicial, tá bom? Legal, hein? Bacana. Então, quero mandar um abraço aqui, Glaucimara, Alceu, Thomas, Fabiano, Maria e Isabel. Muito obrigado. Desejo a vocês todos muita saúde, paz, amor e volto aqui com um convite. Venha fazer a pós-graduação, faça os cursos gratuitos, estuda que a vida muda e você consegue ajudar o seu cliente. Tá bom? Um abraço e até a próxima.